Mente de um negociador. Eu quero que você receba de Deus hoje essa direção. E o tema dessa mensagem de hoje é mente de um negociador. Nós precisamos ter essa mente que sabe negociar, mas que negocia para ganhar e não para o quê, gente? E não para perder. Eu preciso entender que eu preciso negociar bem, de maneira justa, para que eu consiga prosperar e crescer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos em Gênesis capítulo 41. Nós vamos falar de um personagem da Bíblia que é muito famoso por nome José do Egito. Todos nós, eu acredito que já ouvimos um dia alguém falar desse homem de Deus, tá? E eu quero trazer algumas lições. Não vou falar da vida dele inteira não, tá? Eu vou direto a um ponto que eu quero, para que a gente consiga ser breve, pretendo ser breve. 41, lá no versículo 29, 41, Gênesis 41, 29, você vai ler, eu não vou ler agora, você que vai ler depois na sua casa, até porque talvez nem precisa você ler. Mas ali conta que José então é colocado na frente, diante de Faraó, e revela a Faraó o sonho que ele teve, e que era, digamos assim, ele teria 7 anos de fartura, de prosperidade, porém após esses 7 anos viria uma miséria que não se teria como controlar sobre a terra do Egito. Então José vem, revela, mostra para ele o que é o significado daquele sonho e dá para Faraó a solução, apresenta a Faraó uma solução. E aí é onde eu vou entrar, lá no versículo 32 em diante, tá? Como eu estou falando, estou encurtando o texto aqui, porque é conhecido e você depois lê na sua casa, você entender melhor. Do 32 em diante, 41, 32. Quem achou, diga amém. Diz assim: e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ele estava explicando, 2 vezes ele sonhou, porque ia acontecer rápido. 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. E faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, aos olhos de todos os seus servos. Diga amém? Então veja bem, mente de um negociador. Por que mente de um negociador, irmão? José, veja bem, quando vem a Faraó, ele mostra um projeto, ele traz uma ideia. Deus havia dado uma direção para ele, ele traz uma ideia que sanaria completamente e resolveria o problema. Digamos assim, ele se preveniria por 7 anos para resolver o problema dos outros 7. Quando ele chega, ele apresenta, irmão, por isso que eu falei a mente de um negociador. Tá? A mente do negociador. Põe para mim um segundo slide, por favor. Primeira coisa que você precisa fazer para que essa mente esteja desenvolvida em você. Coloca para mim um segundo slide. O que está escrito aí? Aplique a fé nos seus negócios. José, ele acreditava naquilo. Você precisa colocar fé naquilo que você trabalha, naquela ideia que você tem. Se você não acreditar, responda para mim, quem vai acreditar? Ninguém acredita. Então o José chegou diante de Faraó convicto, ele tinha certeza que aquele negócio daria certo. E ele chega diante de Faraó, ele não chega com medo não, ele chega com ousadia. Ele chega dizendo o quê? Olha, Faraó, eu sei o que deve ser feito. Precisa fazer isso. Ele deu a ideia. Só que além dessa ideia, o que ele tinha? Ele tinha fé, ele tinha certeza. Ele tinha convicção de que aquela ideia dele, aquele plano dele não daria errado.
A gente tem que ter essa certeza dentro de nós. Quando você for vender um produto, quando você estiver oferecendo algo que você trabalha, a sua ideia, o seu negócio tem que fluir. Se você for, irmão, bobinho, não para ofender ninguém, mas se você não tiver, digamos assim, um entusiasmo para apresentar aquele negócio que você tem, ninguém pode, as pessoas podem não acreditar em você. As pessoas podem não dar crédito a você. E José chegou tão convicto, ele falou, não, Faraó, pode ter a certeza, isso vai o quê? Isso vai dar certo. Ele apresentou um projeto que não daria errado. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer, aplique a fé aonde, pessoal? Nos seus negócios, no que você faz. Você tem que acreditar nisso. Irmão, eu vou repetir de novo para você, se você não acreditar, quem vai acreditar? O teu produto às vezes é até bom, mas você não tem, talvez, eu vou falar disso, você não consegue demonstrar isso para as pessoas. Então você tem que aplicar fé e crer nisso. José chegou diante de Faraó e falou, Faraó, eu tenho a certeza, é isso que precisa fazer. Até porque essa direção não era uma coisa da cabeça dele simplesmente, é uma direção que vinha de quem, gente? É uma direção que vinha de Deus.